Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula do Pré-ENEM de hoje. Eu sou a professora de Geografia, me chamo Jamaica Kelly. Sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa aula vai ser sobre clima. Lembrando que essa aula vai ser dividida em duas partes, então a gente vai ter a parte 1 e a parte 2 na aula que vem com os exercícios. Vamos então à aula? Bem, vamos estudar hoje sobre o clima. Mas para estudar sobre o clima, a gente vai precisar levar em consideração algumas questões muito importantes que nós vamos acompanhar a partir de agora. Primeira delas, a gente vai aqui falar da diferença entre o que é o tempo e o que é o clima. O que seria aí? Qual seria a diferença entre o tempo e o clima? Vamos começar então falando sobre o tempo. O tempo é o estado da atmosfera de um lugar, de um determinado lugar, em um determinado momento. Uma característica muito própria do tempo é que ele muda constantemente. Ou seja, é aquela questão que a gente conhece no dia a dia. Às vezes a gente sai de casa, está um período chuvoso, você está naquele momento com chuva e depois, logo em seguida, aparece o sol. Então essa é a principal característica do tempo, ou seja, ele muda constantemente. Mas e o clima? Bem, as principais características do clima é justamente um conjunto de variações do tempo de um determinado lugar na superfície terrestre. Então, o clima, diferente do tempo, ele é classificado de acordo com a média do que se observou sobre o comportamento da atmosfera durante um longo período. Então, para a gente saber aí a principal diferença entre tempo e clima é o seguinte: o tempo ele é momentâneo, ele vai mudar de uma hora para outra. Já o clima ele é duradouro, ou seja, o clima é algo permanente. Então, essa é a principal característica entre tempo e clima. Eu quero que vocês acompanhem comigo agora sobre quais são os fatores que influenciam as variações das temperaturas atmosféricas na Terra. A gente conhece como fatores climáticos. Então, a gente tem aqui alguns nas caixinhas que a gente pode citar, por exemplo, primeiramente o fator chamado de latitude. Propriamente, quando a gente fala sobre as zonas de iluminação da Terra, também conhecidas como zonas térmicas, a gente tem o fator altitude, a gente tem o fator chamado de continentalidade e maritimidade, as massas de ar, as correntes marítimas, o relevo. Bem, esses fatores, eles alteram a dinâmica, tá, do nosso planeta. E eles também interferem nos elementos atmosféricos, tá? Podendo, por exemplo, alterar a temperatura, a umidade, o regime das chuvas, os ventos e principalmente a pressão atmosférica. Bem, nós vamos agora estudar, de modo geral, cada um desses fatores. A gente vai começar, então, pelo fator chamado de latitude. Bem, o fator latitude é algo bem interessante, conforme vocês podem observar aí, que a gente pode denominar da seguinte forma: a temperatura diminui com o aumento da latitude, ou seja, a radiação solar ela se torna maior próximo à região cortada pela linha do Equador, conforme vocês podem estar observando no mapa. Observem, por exemplo, algumas características aqui da latitude. A gente dividiu o mapa em três aspectos. Então, bem na parte do centro, a gente tem a chamada baixa latitude, que é justamente onde nós temos aí a região próxima à linha do Equador, representada pelo 0 grau, tá? E depois a gente tem a média latitude e, por último, a alta latitude, que fica na região próximo aí aos polos. Então, é basicamente o seguinte: a temperatura vai diminuir conforme aumenta a latitude, tá? Só lembrando que a latitude é a distância medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. E esse mapa a gente costuma chamá-lo de zonas térmicas ou zonas de iluminação da Terra. O que seriam essas zonas térmicas? É justamente quando a gente tem aí a localização geográfica do lugar e a intensidade de luz solar que o mesmo recebe em certos períodos do ano, tá? E a gente sabe também que o formato da Terra
por ser um formato geóide, vai influenciar aí diretamente a distribuição dessa luz solar sobre o planeta. Por isso que a gente tem locais, por exemplo, que vão receber maior ou menor intensidade de luz do Sol. Então, quando a gente fala do fator latitude, eles podem ser representados principalmente pelas zonas térmicas ou zonas de iluminação na Terra, conforme o mapa que vocês estão observando aí. Vamos ao próximo fator? A gente tem um fator que é o fator da altitude. É muito comum nas provas os alunos confundirem o fator latitude com o fator altitude, devido à semelhança nas palavras. Mas vamos relembrar então, como que a gente pode diferenciar? A latitude, como eu disse, é a distância medida em graus, que pode ser distribuída aí na Terra através das zonas térmicas, tá? E é cortada através das linhas imaginárias que a gente conhece, como linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, tá? Diferente da altitude. A altitude, gente, é a medida em relação ao nível médio do mar, conforme a gente pode observar na imagem. Mas o que a altitude pode interferir no clima? Conforme a altitude aumenta, a temperatura ela vai consequentemente diminuir. Aqui a gente tem, por exemplo, na imagem, uma representação bem interessante. Olha, eu quero que vocês observem comigo o seguinte. A gente tem a cidade de Santos, que é uma cidade litorânea. Vocês podem observar ali que ela fica bem próxima ao nível médio do mar, tá? Olha só a imagem, tem um pezinho de coco, tem o nível do mar. Então, aqui na cidade de Santos, a gente tem uma temperatura, tá? Por exemplo, a temperatura aqui pode ser registrada aí entre 22 graus, por exemplo. Então, essa é a cidade de Santos. Conforme a altitude aumenta, quando a gente chega, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente já tem uma mudança na temperatura. De 22 graus, essa temperatura, tá, em Santos, em São Paulo, ela já muda para 20 graus. Então, olha que interessante, conforme a altitude aumenta, a temperatura diminui. E por último, a gente tem lá no topo a cidade de Campos do Jordão, conhecida por ser uma cidade que recebe turistas justamente para aproveitar aí do frio. Então, eles utilizam o frio como uma forma, né, do turismo, de atrair turistas. Olha só que interessante na cidade de Campos do Jordão em um mesmo dia. A temperatura já chega, por exemplo, a 18 graus. Então, vamos diferenciar essas cidades, tá? Cidade de Santos em um mesmo dia, 22 graus. Cidade de São Paulo em um mesmo dia, com outra altitude, 20 graus. Cidade de Campos do Jordão já vai apresentar aí 18 graus de temperatura. Então, esse é o fator chamado de altitude. Só lembrando que nós não podemos esquecer e não confundir a latitude com a altitude, tá? São coisas bem diferentes conforme vocês podem observar nas duas imagens, ok? Espero que vocês não se confundam mais. Bem, outro fator muito importante que vai contribuir também dentro desses fatores climáticos é o chamado fator relevo. Ele pode facilitar ou impedir a circulação de massas de ar. Ele pode também retê-las ou não, alterando assim a temperatura e toda a dinâmica atmosférica do lugar. Então, eu costumo dizer para os alunos que o relevo, ele pode, por exemplo, de alguma forma ser uma barreira, que a gente conhece até como barreira orográfica, impedindo muitas vezes a chegada da umidade em determinado local. No Brasil, o fator relevo ele vai influenciar diretamente na ocorrência do clima semiárido, que a gente conhece, por exemplo, lá na região Nordeste, tá? Quando a gente fala, por exemplo, do fator relevo, a gente pode citar como exemplo o clima semiárido, onde a umidade ela acaba não chegando nessa sub-região do Nordeste, justamente porque o relevo vai servir como uma barreira que impede a chegada da umidade, ok? Então, a gente tem ali uma região chamada de Planalto da Borborema, que logo, por exemplo, impede a chegada dessas massas de ar, ok, pessoal? Vamos então falar de um outro fator que altera a dinâmica climática. São as chamadas massas de ar.
tá? Mas o que são massas de ar? São porções extensas e espessas da atmosfera que apresentam as mesmas ou parte das características peculiares das regiões onde foram formadas. Então, seja, por exemplo, a temperatura ou seja a pressão atmosférica. A gente tem no Brasil várias massas de ar que acabam interferindo diretamente na dinâmica e na distribuição climática do país. Olha que interessante, a gente tem, por exemplo, a massa equatorial continental, a massa tropical continental. Quando a gente fala, por exemplo, elas são siglas, MPA, a gente está falando da massa polar, tá? Antártida, a gente está falando, por exemplo, MEA, a gente está falando de uma massa equatorial, atlântica. Então, são todas, tá? Denominadas dessa forma, MTC, MPA, MTA, MEC, que quer dizer, né, massa equatorial continental, e cada uma atinge, por exemplo, cada uma, como eu disse, ela recebe características desse determinado local e elas acabam, por exemplo, como eu disse, são formadas, né, por porções extensas e espessas da atmosfera e que vão receber, por exemplo, essas características e elas podem muitas vezes viajar por vários lugares. É o caso, por exemplo, da MPA. Quando a gente tem na nossa cidade, no nosso estado do Acre, o fenômeno friagem, nada mais é do que a atuação da chamada MPA, ou seja, é a chegada de uma massa polar que em alguns momentos ou provoca chuva ou faz aí acontecer a queda brusca da temperatura. Fenômeno esse que a gente conhece aqui como friagem, ok? Bem, vamos então falar das correntes marítimas agora. As correntes marítimas são massas de água que circulam pelos mares e oceanos, isto é, são verdadeiros rios com direções e constâncias bem definidas, que possuem suas próprias condições de temperatura e pressão, exercendo forte influência no clima nas regiões por onde passam aí, né, as regiões mais próximas, tá? Bem, as correntes marítimas, elas atuam principalmente nas regiões próximas aos litorais, tá? Quando a gente tem, por exemplo, uma região ali litorânea, uma cidade litorânea, ali pode ocorrer principalmente a influência dessas chamadas correntes marítimas. Então, ela vai ou favorecer no aumento ou muitas vezes na pressão ou até mesmo na queda da temperatura. Vamos para um outro slide que mostra um pouco da atuação dessas correntes marítimas. Então, como eu disse, olha só, a gente tem vários tipos de correntes marítimas. A gente tem, por exemplo, correntes que acabam tendo temperatura mais elevada e correntes que têm, por exemplo, temperatura mais baixa. Essas correntes vão interferir diretamente, por exemplo, nesses locais, tá? Então, olha a distribuição que interessante. Mas é interessante falar que essas correntes marítimas, a influência delas também, muitas delas influenciam diretamente o clima do nosso país, que vai ser a nossa próxima aula quando a gente falar sobre climas do Brasil. A gente vai ver a atuação direta dessas correntes marítimas na distribuição do clima brasileiro. Bem, quando a gente fala continentalidade e maritimidade, outra coisa que a gente não pode de forma alguma é confundir, tá? Continentalidade e maritimidade. A continentalidade diz respeito às regiões ali do continente. Já a maritimidade são aquelas áreas, tá, mais quentes que estão diretamente sendo influenciadas por conta da proximidade com o litoral, da proximidade com o mar. Então, maritimidade vem do mar, tá? As características, por exemplo, marítimas. A continentalidade é justamente das características do continente. Logo, a gente não pode de forma alguma confundi-los, ok? Então, continentalidade e maritimidade. Sobre a continentalidade e a maritimidade, eu vou fazer aqui um breve resumo, tá? Da atuação e da influência desse aspecto no clima. Primeiro, a continentalidade é o seguinte: quanto mais afastado do mar for um local, maior será a sua continentalidade. Ou seja, é o aumento do que a gente chama de amplitude térmica, tá?
Por exemplo, é quando a gente tem, por exemplo, um lugar esquentando bem mais durante o dia e esfriando bem mais à noite. A gente chama de amplitude térmica. Já a maritimidade, ela diminui a amplitude térmica de um lugar. Por exemplo, não é tão quente durante o dia e nem tão frio à noite. Então, são atuações bem diferentes. A maritimidade também ocorre durante o ano, os lugares mais afastados do mar possuem um verão mais quente, tá? E um inverno mais frio, justamente diferente dos lugares que são situados ali próximo, por exemplo, dos oceanos. Como eu disse, a maritimidade vem justamente da influência, tá, dos oceanos e mares, ok? Gente, só um pouquinho para a gente entender melhor, dentro da continentalidade, da maritimidade, essa questão da amplitude térmica. Bem, a gente tem um gráficozinho que mostra, por exemplo, a temperatura máxima e mínima em março de 2008. E eu quero que vocês observem comigo que a temperatura máxima ela está representada pela cor vermelha e a temperatura mínima está representada pela cor azul. Aí olha que interessante, uma vai representar a temperatura máxima, a outra representa a temperatura mínima. E aqui a gente percebe o que a gente conhece como amplitude térmica. Olha só, a amplitude térmica é a diferença entre a temperatura média mais quente e a temperatura média mais fria do mês, do dia ou até mesmo do ano. Então, outro fator que influencia a amplitude térmica, como eu disse, também é a latitude, tá? Quanto mais distante da linha do Equador, mais será a variação de calor entre o dia e a noite, entre o inverno e o verão. Professora, me passa aí um exemplo melhor do que seria amplitude térmica. Vamos lá. A temperatura ontem em Rio Branco, durante o dia, estava variando aí entre 30 e 31 graus, ok? Mais ou menos a temperatura que a gente teve aí durante o dia, segundo o clima-tempo. Porém, à noite, essa temperatura, quando chegou, por exemplo, por volta das 6, 7 horas, 8 horas da noite, essa temperatura caiu bruscamente. Logo, o termômetro marcou, por exemplo, uma média de 24 graus, por exemplo, tá? 24, 23 graus, 22 graus na madrugada. Então, essa diferença da temperatura entre o dia e a noite, a gente chama de amplitude térmica. Olha quantos graus de temperatura caiu. Olha a diferença entre o dia e a noite. Então, essa diferença é chamada de amplitude térmica. Bem, eu vou falar agora de um fator muito importante que vai influenciar bastante na dinâmica climática em qualquer lugar do planeta, que a gente chama de vegetação, tá? Onde há mais vegetação, a gente vai ter mais umidade e a gente vai ter aí uma menor amplitude térmica. Por exemplo, a gente tem um esqueminha com uma imagem que mostra dois pontos. A gente tem a presença do Sol, a gente tem, por exemplo, próximo aí a gente tem a questão da umidade representada em 70%, já numa região sem vegetação, a gente tem, por exemplo, 30%. Para a gente entender melhor sobre essa questão da vegetação, eu quero que vocês, junto comigo, observem a imagem e a gente pode concluir o seguinte: as florestas e demais formas de vegetação, elas ajudam a absorver o calor proveniente da radiação solar e amenizam, por exemplo, vão amenizar o aquecimento. Além do mais, a gente tem o fator da vegetação chamado de evapotranspiração e elas ajudam a aumentar a umidade do ar, provocando, por exemplo, mais chuvas. Então, além da vegetação contribuir com essa dinâmica climática, com a questão da evapotranspiração, ela também ajuda no regime das chuvas, tá? Então, esse é um dos motivos, por exemplo, da gente preservar, para a gente preservar as nossas florestas. Inclusive, em algumas cidades, olha que interessante, em alguns locais já existem os chamados telhados verdes. Então, lá no topo dos prédios, a gente tem, por exemplo, alguns locais que fazem, por exemplo, o uso da vegetação, justamente para trazer um aspecto mais ameno ao clima, conforme vocês podem ver na imagem. Então, nas grandes cidades, isso já é uma realidade, tá? Então,
Essa é a nossa aula de hoje. Se eu falei de forma muito rápida, essa é a nossa referência, ou vocês podem também estar acompanhando na nossa plataforma e estar revendo essa aula. Lembrando que essa aula vai ter uma parte 2 e nos vemos na próxima aula. Até mais.